Olá, irmãos, a graça e a paz, tudo bem? Bom, hoje nós vamos trazer uma meditação à luz de Lucas 12, dos versículos 22 a 34, e a temática é a questão da ansiedade. Bom, a ansiedade é uma das coisas mais comuns dos nossos tempos, e a Bíblia, por incrível que pareça, já falava sobre isso, e Jesus traz uma explicação e uma exortação muito clara a respeito disso, falando aos discípulos. Quando a gente fala sobre ansiedade, a gente precisa definir o que é ansiedade, né? A Organização Mundial da Saúde traz algumas definições. Ansiedade é um medo extremo de algum objeto ou situação, a falta de controle sobre pensamentos ou o verdadeiro pavor na hora de enfrentar algum desafio. Tem uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde no final do ano passado que entrevistou 17.500 pessoas, que aponta que 86% dessas pessoas ouvidas disseram ter sentido ou estarem ansiosas em meio à pandemia. Isso é um volume muito grande, isso mostra o quanto a questão da ansiedade é maléfica para os nossos dias, né? E aí a gente fica ansioso pela questão da morte, pela questão da pandemia, bater tanto a nossa porta, a questão do desemprego, a questão da insegurança, a questão da indefinição do futuro. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente observa Jesus como uma pessoa muito pé no chão. Se Jesus estivesse nos nossos dias, nós poderíamos dizer que Jesus era uma pessoa muito pé no chão para os nossos dias, né? Você já parou para pensar o que ele falaria, ou o que ele faria se ele estivesse aqui no nosso meio hoje? Eu tenho quase certeza que ele não correria para o supermercado para fazer compras ou encher o carrinho como nós fizemos no início da pandemia. Vocês lembram daquelas cenas, né? Bom, se nós pegarmos o texto lá de Lucas 12, né, que é o capítulo que nós vamos trabalhar hoje, dos versículos 1 a 11, Jesus ele traz uma série de exortações aos discípulos, falando para que eles tomassem cuidado em relação aos ensinos dos fariseus. E alertou para que eles não se preocupassem quando eles fossem perseguidos. Jesus não falou que eles não seriam perseguidos. Jesus falou para que eles não se preocupassem, porque o Espírito Santo daria a eles as palavras certas naquele momento de adversidade. Bom, só isso já são bons argumentos de Jesus para eles, né? Por que não seriam para nós? Só que Jesus não para por aí, né? Jesus vai além, e aí entra a passagem aí do 22 ao 34, que é o texto, né, a passagem que nós vamos ler. E aí eu vou ler para vocês aí, irmãos. Então, Lucas de 22 a 34, diz assim: Então, voltando-se para seus discípulos, Jesus disse: Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se não terão o suficiente para comer, ou com o corpo, se terão o suficiente para vestir. Pois a vida é mais que comida e o corpo é mais que roupa. Observem os corvos. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam comida, nem guardam comida em celeiros, pois Deus os alimenta. E vocês valem muito mais que qualquer pássaro. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? É uma pergunta. E se não podem fazer uma coisa tão pequena, de que adianta se preocupar com as maiores? É outra pergunta, né? De que adianta se preocupar com as maiores? Observe como crescem os lírios. Não trabalham nem fazem suas roupas. E, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores que hoje estão aqui, amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Não se inquietem com o que comer e com o que beber, não se preocupem com essas coisas, elas ocupam os pensamentos dos pagãos de todo mundo. Mas seu pai já sabe do que vocês precisam. Busquem
Acima de tudo, o reino de Deus e todas essas coisas lhes serão dadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois seu pai tem grande alegria em lhes dar o reino. Vendam seus bens e deem aos necessitados. Com isso, ajuntarão tesouros no céu. E as bolsas no céu não se desgastam nem se desfazem. Seu tesouro estará seguro, nenhum ladrão o roubará e nenhuma traça o destruirá. Onde seu tesouro estiver, ali também estará seu coração. Meus queridos, aqui os fariseus já tratavam de maneiras pelas quais eles tentariam tirar a vida de Jesus. E os discípulos sabiam dos feitos de Cristo e do impacto que os ensinos de Cristo traziam. E o que eles carregavam consigo era uma coisa muito infrutífera, que era a questão da ansiedade. E com essa passagem aqui, nós aprendemos coisas muito importantes. A primeira é que a vida vale muito. Comer e vestir são importantes, mas é claro que são, sem dúvida. Mas Jesus nos chama a atenção para uma coisa que é muito óbvia. Vocês vão conseguir o que comer e beber só se estiverem vivos. No versículo 23 ele diz: a vida é mais que comida e o corpo é mais do que roupa. Se fosse uma linguagem, numa linguagem de hoje, o diálogo seria mais ou menos assim: amigão, ter o que comer ou o que vestir são coisas pequenas diante do dom da vida que Deus te deu, a capacidade que Ele te proporcionou para viver. Não deixe que esses pensamentos pequenos aí te dominem a mente. Vai viver, né? Essas coisas Deus vai suprir. Não fica preso nessas coisas menores não, amigão. Eu gosto sempre de falar, gosto sempre de citar o exemplo dos nossos irmãos da igreja perseguida. A gente vive aqui no Brasil em um país com liberdade de culto e graças a Deus por isso. Mas nós temos irmãos no mundo que vivem em países com restrições de culto e que muitas e muitas vezes eles são levados à morte ou a prisões ou sofrem penas com detenções ou açoites pela profissão de fé em Cristo. Há irmãos na Eritreia, por exemplo, que são perseguidos e presos por professarem a fé em Cristo. Eles são presos, não em celas comuns, né, como nós conhecemos. Eles são presos em containers. Irmãos na Índia, eles têm enfrentado a revolta de líderes hindus, né? E são acusados de serem responsáveis pela proliferação da Covid-19. Eles são caçados. No Catar, o país que vai sediar a próxima Copa do Mundo, um cristão, além de ser renegado pela família, ele pode ser perseguido profissionalmente e ele pode perder direitos civis a partir do momento que ele aceita Cristo. Ele professa Cristo publicamente. Ele não pode mais casar, ele não pode comprar ou vender casas, por exemplo. Imagina uma situação como essa. Veja bem, meu irmão, o impacto de uma situação como essa sobre a vida desses nossos irmãos da igreja perseguida. Ainda assim, eles não abandonam o evangelho. Eles não deixam que essas coisas materiais ocupem o espaço daquilo que deve ser de Deus. E Deus abençoa de forma constante a igreja perseguida. Os cristãos crescem em números consideráveis nesses locais e têm recebido a capacitação e ferramentas para que o evangelho avance e para que eles recebam um sustento para a caminhada. A vida para eles é uma oportunidade contínua de tornar Cristo conhecido. É isso que importa para eles. É isso que importa para nós. É isso que tem importado para nós. O segundo ponto que nós podemos entender aqui é que Deus cuida dos seus.
Bom, Jesus fez um convite a observar os corvos. Não foi em vão esse convite, irmãos. Bom, eles não são agricultores nem têm mãos para pegar um monte de alimento e colocar na despensa. Deus alimenta esses animais. Cristo mais uma vez tenta nos fazer enxergar o óbvio. Somos criação de Deus, somos cuidados por Ele. Imagina só, da mesma forma que Deus cuida dos nossos irmãos lá da igreja perseguida, como eu já citei, Ele tem cuidado de nós também. Eu cito um exemplo não muito distante nosso. Meses atrás, nós aqui da nossa igreja estávamos com uma dificuldade em relação a fazer as cestas básicas, né? Nós não tínhamos mais os alimentos para fazer as cestas solidárias. E nós lançamos o alerta no grupo da igreja e falamos, irmãos, existem famílias que precisam dessas cestas. Existem famílias que dependem desses alimentos para a segurança alimentar. E irmãos se levantaram e trouxeram alimento e nós conseguimos montar as cestas. E graças a Deus nós conseguimos. Porque, inclusive, uma ação inédita aconteceu, né? E foi ação sobrenatural mesmo, porque essas coisas muitas vezes não se explicam, é o agir de Deus. Nós não podemos duvidar que Deus age, que tem a ação de Deus. É aquilo que eu falei em mensagem recente, né? Nós temos a hipermetropia espiritual, né? Nós não temos a sensibilidade, nós não temos a visão do que está acontecendo ao nosso redor, do que Deus tem feito. E nós não podemos duvidar de que Deus faz as coisas. Então, diante de um contexto como esse, é o nosso papel como cristãos de ajudarmos. Deus pode e quer nos usar para cuidar do seu povo. Quando auxiliamos alguém que precisa, quando nós exercemos o amor que recebemos pelo sacrifício de Cristo, a gente está colocando em prática o Evangelho. Nós não podemos minimizar os cuidados de Deus dizendo, mas é algo pequeno. É providência e ação de Deus. Ele cumpre o que ele nos disse. O terceiro ponto que nós podemos aprender é que é inútil andar preocupado demais. Os versículos 25 e 26 nos mostram que a ansiedade é algo que nada nos agrega. Acaso conseguimos acrescentar uma hora em nossa própria vida? Ninguém, né? Ninguém consegue. Se não conseguimos fazer algo tão pequeno como acrescentar uma hora na nossa própria vida, né, na nossa própria agenda, porque nós nos preocupamos com as coisas grandes, nós nos preocupamos com os grandes projetos, com os grandes feitos, né? E nesse conceito eu gosto muito do texto de Mateus 6,34, que é a mesma passagem que nós lemos aqui em Lucas, mas contada lá no primeiro evangelho, né? E Jesus finaliza com uma frase muito própria para encerrar a qualquer conversa, né? Ele finaliza com a seguinte frase: portanto, não se preocupem, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. O que ele quis dizer com isso? Bom, ele diz, turma, vocês têm que se preocupar com hoje, que ainda existe. Eu que cuido de tudo. Não antecipem problemas. Cada coisa se resolve no seu próprio tempo. Cada turno no seu próprio turno. Isso é algo muito nosso, né? A gente se preocupa muito com as coisas, né? Nós nos preocupamos se nós teremos condições de fazer a faculdade, se nós teremos condições de nos sustentar, se seremos bons pais, boas mães, se teremos condições de trilhar um bom caminho, como será o nosso amanhã. Mas na verdade
isso não está no nosso controle, isso está nas mãos de Deus. E nós devemos ter esse olhar, nós devemos ter essa percepção. E aí nós aprendemos um quarto ponto, que estabelecer prioridades é o que Jesus nos ensina. Tem uma parte do texto que chama muito a atenção, tá? No versículo 31, Jesus diz aos discípulos: busquem acima de tudo o reino de Deus e todas as coisas lhes serão dadas. Se fôssemos eu e você, seria fácil compreender a exortação de Jesus, mas ele falava ali com os discípulos, né? Homens chamados para aprender diretamente com ele e dele. Eles eram, né, de certa forma, uma extensão de Deus ali, do reino de Deus ali naquele mundo. O que Jesus falou não era que aqueles homens estavam fora da visão do reino. Não era isso que Jesus estava falando. Mas que eles deveriam ter o reino como centro das suas ações. Todos os seus objetivos e esforços, eles deveriam mirar para a proclamação do reino de Deus. Toda vez que eu leio esse texto, eu não consigo deixar de pensar em quão amoroso e cuidadoso Jesus foi ao preparar os discípulos e aqueles que seriam os anunciantes da sua mensagem depois da sua partida. Jesus preparou o caminho. Jesus preparou o caminho, né? O bom pastor cuida do seu rebanho, é o que nos lembra o versículo 32. Por fim, Cristo nos mostra que não devemos nos preocupar com coisas terrenas, mas com as eternas. Jesus não nos ensinou a vivermos com um voto de pobreza ou abrirmos mão de qualquer fonte de renda. Ele nos mostra que o dinheiro, o status, o diploma e as coisas que as coisas passam, mas a vida com Deus é eterna, onde juntamos o nosso tesouro, aquilo que cultivamos, ali estará revelado o nosso coração. Ali estará revelada a nossa prioridade. Irmãos, como aprendemos neste momento aqui, a vida vale mais do que tudo, porque é presente divino. Deus cuida de tudo. É inútil andarmos preocupados, porque tudo está no controle de Deus. E estabelecer prioridades é o que Jesus nos ensina a fazer. Se entendemos esses 4 pontos e aplicarmos em nossas vidas, esta mentalidade pode provocar uma mudança profunda nas nossas relações com as outras pessoas. A gente vai poder ouvir mais do que falar. Quantas e quantas pessoas querem ter apenas uma chance de serem ouvidas, não é mesmo? Eu queria compartilhar com vocês uma experiência que eu tive ontem, dia 17 de julho. Eu participei de uma visita, de uma ação chamada Igreja Sem Teto, na Praça da Sé, no centro de São Paulo. Essa ação ela é voltada para atendimento às pessoas em situação de rua, né, em vulnerabilidade social. E lá, irmãos, né, de diferentes igrejas, essas pessoas atendem pessoas em situação de rua, oferecem alimento, apoio, oração, palavra, uma mão amiga, levam algum suporte, enfim. E lá eu conheci um rapaz chamado Otávio. Ele tem 50 e poucos anos, ele veio de Minas há 2 meses e ele participou pela primeira vez do culto realizado lá pela Igreja Sem Teto. Ele foi parar na rua por causa do álcool, dependência no álcool. Já faz algumas semanas que ele abandonou o álcool, tá numa luta, né, para se manter sóbrio. E, irmãos, eu vi no olhar dele uma imensa gratidão pelo alimento e pelo sustento que ele recebeu ontem, daquele dia, pelo sustento daquele dia. E aquilo me comoveu de um jeito que eu fiquei constrangido. Eu fiquei imensamente constrangido. E aquilo me ensinou de uma forma tão profunda que essa lição
tudo isso que eu tô falando para vocês me ensinou ontem. Eu aprendi isso ontem, a partir daquele momento vivenciado. A vida daquele meu irmão é importante. Aquele processo de dependência do Otávio, naquele sustento de Deus, me ensinou muita coisa. E é por isso, irmãos, que eu quero dizer para vocês que nós, como irmãos em Cristo, nós possamos também, dia após dia, compreender que somos parte de um projeto do Senhor e que não depende de nós, mas dele, e que ele cuida de nós. Enquanto nós vivemos e fazemos as nossas coisas terrenas, o nosso coração deve bater pelo reino. E que a nossa boca deve estar sempre pronta para testemunhar do evangelho que nos alcançou. Porque um dia o evangelho nos alcançou, o Espírito nos alcançou e nos transformou. E essas pessoas, as outras pessoas, também merecem ouvir do evangelho. A ação do Espírito também deve estar sobre essas vidas. Então, irmãos, que em nossas orações nós possamos pedir sempre sabedoria, a direção de Deus, para que a vontade dele prevaleça e que nós tenhamos a compreensão e a vitalidade para viver tudo aquilo que Deus quer que nós vivamos. Você já parou para pensar se os discípulos estivessem desanimados diante da ansiedade ou da tristeza, né? Tudo o que eles viveriam sem Cristo? Mas Jesus os encorajou e os animou. Da mesma forma, neste momento eu quero deixar essa mensagem de encorajamento e ânimo. A obra é grande, irmãos. A gente vai enfrentar muita coisa pela frente. Mas você é parte do processo. Você não está sozinho. Então não ande ansioso. Porque quem cuida de você não sou eu. É Deus. Mas Deus me deu o privilégio e a oportunidade de fazer parte do reino e ser parte do corpo de Cristo e andar com você. Então, eu quero também cuidar de você. E Ele cuida de todos nós, nos mínimos detalhes. Ele cuidará dos pedidos apresentados com o coração quebrantado. Então, ore, abra o seu coração a Deus, peça. E Ele não deixa de ouvir quem faz pedidos, quem tem o coração contrito, o coração rendido. Deus transforma histórias, Deus ama os humildes. Vamos orar, vamos entregar esse momento ao Senhor e espero que essa mensagem seja edificante e ajude você a refletir sobre essa questão. Senhor Deus e Pai, neste momento eu quero consagrar esta mensagem nas tuas mãos, Senhor, que ela seja uma semente a muitos corações, que ela renda frutos, que ela transforme vidas, Pai, que ela ajude muitas pessoas no seu dia a dia, ajude nos cultos pessoais, nos cultos diários de cada pessoa, ajude aqueles que estão com dificuldade, aqueles que estão com os corações ansiosos. Traga paz, mansidão, ajude, Senhor, a trazer cura. E, Senhor, sopra o vento do teu Santo Espírito e traga, Senhor, a doce companhia do teu Santo Espírito, Senhor. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos. Essa é a minha oração neste momento, em nome de Cristo Jesus. Amém.